vem ao palco Wilson, Lucas, Thiago, Lucas Mendonça e vem Thiago. Bem-vindo. Obrigada, Thiago. Grande cabelo. Muito bom. Obrigada. Fiquem à vontade, meninos. Olá, gente, boa tarde. Eu sou o Lucas. É um prazer estar aqui com vocês. Só para eu conhecer um pouco vocês, quem aqui já conhece gamificação? Levanta a mão. Quem já trabalhou com gamificação? Algum projeto que tenha gamificação, algo assim? Legal. E quem aqui não é de tecnologia? Muito legal. Bom, eu sou o Lucas, como disseram. Eu senti falta na minha introdução de falar que eu tenho 3 filhos, então, né? Porque os dois falaram dos filhos, tenho 3 filhos e adoro brincar com eles também. É um prazer estar aqui. Eu sou um dos sócios da Funny Fire. A Funny Fire é uma empresa focada em trabalhar gamificação no mundo corporativo, não só desde a estratégia da gamificação até a implementação. Temos uma plataforma de gamificação que implementamos e muitos dos nossos aprendizados veio de implementar os projetos e ver o que precisa mudar, melhorar, crescer, adicionar, tirar, porque a gamificação é orgânica como qualquer empresa, ela muda ao longo do tempo. Tem que passar do... E ela muda, né? E eu vim falar um pouquinho para vocês aqui sobre a gamificação, vou introduzir gamificação, depois o Thiago vai falar um pouco mais também, e o Wilson. Pode passar, por favor, o slide, eu não sei. Então, o que é gamificação para a gente? Né? É aplicar as técnicas de games, que são divertidas, no mundo corporativo, no mundo produtivo, para quê? Para direcionar comportamento. Você quer que a pessoa trabalhe mais em equipe, ou quer que a pessoa produza mais, venda mais, compre diferente, tenha alguma coisa diferente, alguma experiência, algum comportamento diferente, você usa a gamificação para ajudar nesse sentido. Né? E da onde veio a gamificação? Veio dos games. Por que dos games? Todo mundo aqui conhece alguém que joga, e conhece alguém que joga demais. Alguém que joga a noite inteira, deixa de almoçar, deixa de jantar, esquece de qualquer coisa, porque está jogando. E aí começaram a estudar como é que os games, os bons games, motivam as pessoas. E descobriram que esses games usam uma série de técnicas de motivação, quando bem utilizadas, elas motivam as pessoas a continuarem jogando. E aí foram estudar um pouco mais profundamente como usar isso no mundo corporativo. E aí descobriram e deu-se a isso o nome de gamificação. Né? Mas também é importante falar dos jogadores. Nós acreditamos que os jogadores, muitas vezes, são só crianças, adolescentes, são, sei lá, né, do mundo de tecnologia, e não é verdade. Temos um grande número de executivos que jogam sempre, como 61%. Quando você pega, por exemplo, dos jovens, quase todos jogam algum jogo. Né? E aí estou comentando aqui de jogo de celular, enfim, tudo mais, não só de console, como a gente está acostumado a ver também. Né? Esse dado aqui, 52% das mulheres, de todos os jogadores, são mulheres. Esse é um dado brasileiro do ano passado. Então, mulher também joga bastante. Existe um mito aí que a mulher não joga, joga bastante. E, né, do total de jogadores, 25% tem mais de 50 anos. Também jogam. Né, e a média de idade do jogador são 35 anos. Então, que cresceu jogando, cresceu aprendendo a jogar nesse sentido. Né? E só um dado interessante aqui também, quando a gente fala de gamificação para o mundo corporativo, para colaboradores, enfim, empregados, 80% das pessoas afirmam que seriam mais produtivas no ambiente de trabalho se esse ambiente fosse gamificado. É um dado bastante interessante, né? Mas legal. E às vezes a gente acha também que gamificação é criar jogos. Não necessariamente. A gamificação está no nosso dia a dia. E a gente nem percebe muitas vezes. Então aqui, por exemplo, todo mundo aqui já foi impactado por gamificação. O Waze, por exemplo, é um aplicativo que é super gamificado. Não só porque você ganha ponto, medalha, não só porque você sobe de nível, começa como lá o Waze bebê e chega a ser até o Waze King, por exemplo, mas o princípio dele é gamificado. Né? Tem um princípio ali por trás de quanto... Eu já pensei que tivesse acabado o meu tempo aqui, já ia... né? Vou começar a bater palma e tal, nem comecei a falar ainda, mas ok. Né? Então, né, o Waze, por exemplo, é super gamificado, como eu estava falando. O princípio dele é gamificado. Quanto mais eu uso, quanto mais as pessoas usam,
mais ele fica melhor o aplicativo, né? Fica mais acurado o dado que tem lá. Então, meio que uma técnica chamada Tempo Economy está por trás aí também de ajudar uns aos outros, né? Agora, legal. Então, quando a gente vem aqui e olha isso aqui, fala, vamos gamificar. E muitas pessoas fazem o quê? Começam a usar técnicas de jogos para poder motivar as pessoas. Então, eu vou lá, vou pegar o meu processo, vou pegar o meu produto, pegar meu serviço, pegar como eu motivo meus funcionários, vou ali usar ponto, vou usar medalha, vou usar ranking, vou usar nível. E, de repente, na primeira semana, puta, bomba aquele negócio. Cara, tá muito legal, o pessoal quer ser o primeiro do ranking, quer estar lá na frente. Quem é do Banco do Brasil que tá tendo o jogo de vocês lá, o X-Game Ação, quero ser o primeiro do ranking, quero estar lá, não sei, né? Enfim, de repente começa a baixar a motivação, começa a baixar o uso. Por quê? Porque gamificação não se trata de só usar essas técnicas. Não é simplesmente pegar e colocar as técnicas dentro do seu produto, do seu serviço, usar essas técnicas vai motivar as pessoas a utilizarem, né? É mais do que isso. A gamificação é muito mais do que isso, né? Então, o que faz a gamificação ser tão impactante, engajar tanto as pessoas? O que faz as pessoas, né, se engajarem mais, o usuário se engajar mais no seu produto, no seu serviço, ou o seu colaborador se engajar mais no trabalho dele, ser mais produtivo e algo assim? É o foco no ser humano. É o foco no ser humano. E aqui eu vou falar de duas Alices, né? Duas historinhas para comentar como o foco no ser humano realmente muda a forma de enxergar as coisas. A primeira Alice é minha filha, tem 6 anos hoje, mas a gente foi para a Disney ano passado, ela tinha 5 anos. Né? Tem uma história interessante que na Disney é muito focado no ser humano de fato, né? E a gente foi na montanha-russa e ela me abraçou o tempo inteiro enquanto a montanha-russa estava usando. Um sentimento ali de medo que ela estava tendo, né? Quando a gente desceu, eu perguntei, filha, por que você está tão... Me abraçou o tempo inteiro, o que aconteceu? Ela, papai, estava com medo de cair. Eu expliquei para ela, não, filha, aquela barra que segura a gente, não deixa que a gente caia. A gente realmente não vai cair, não se preocupa. Você pode até levantar a mão que você não cai. E aí ela olhou para mim, então eu quero ir de novo. Quero vencer meu medo. 5 anos de idade ela tinha, né? Um propósito. Tinha um sentimento ali, algo que trazia um propósito para ela. Deixar de ter medo. Aí eu olhei para a fila, 1h30. Eu, como pai, tenho um propósito, tenho que ajudar. 1h30 de fila. Antes eu fui com o Fast Pass, né? Que não pegava fila nenhuma. Falei, tá bom, em 10 minutos ela cansa da fila, a gente sai. Entrei na fila com ela. E eu lá, 5 minutos já, 10 minutos. Ela não cansou, não saiu da fila. Porque estava focado para ela aquilo ali. No meio da fila tinha brinquedo, tinha personagem, tinha criança da idade dela brincando. E ela ficou lá 1h30. Não reclamou nenhuma vez da fila. Tinha propósito, tinha algumas coisas que intertinham ela, etc. E aí, eu pergunto para vocês, né? A gente vai num banco, por exemplo, fica 5 minutos na fila do banco, já acha ruim. Quem usa o aplicativo uma vez, do Banco do Brasil, nunca vai querer ir na fila do banco. Porque a experiência ali não é... Nesse tanto, por exemplo, né, você tem uma experiência melhor no aplicativo, por exemplo. O que faz ela ficar lá? É o foco no ser humano. Né? Muitas vezes as empresas gastam e gastaram muito dinheiro, muito tempo fazendo o quê? Desenhando processo, redesenhando processo. Fazendo a melhor forma de fazer as coisas. Como o Ford fez lá atrás, tempos e movimentos. Mas esquece que por trás daquilo ali, igual no caso que eu contei da minha filha, tem o quê? Pessoas que não são robôs, tem sentimentos, tem emoções ali por trás, né? No caso, eu vou contar da outra Alice agora. Essa outra Alice é uma pesquisadora que fez uma pesquisa, chamou 2 grupos, né? Com um grupo, ela criou um grupo que tinha uma atividade que ela tinha que fazer. A atividade era resolver um problema, né? Não vou entrar no mérito do problema, mas... Então, 2 grupos. O primeiro grupo, ela passava um vídeo e falava um pouco de como controlar o tempo, como fazer, regras, etc. e tal. O segundo grupo, ao contrário, chegava... a sala mais organizada, chegou lá um pouco, deu, sei lá, tinha um ambiente melhor, deu chocolate, coisa nesse sentido. Qual grupo vocês acham que resolveu melhor o problema? O segundo, porque o ambiente importa, porque tem ser humano por trás. Extremamente mais relaxado, ele vai conseguir realmente cumprir os desafios melhores, tomar melhores decisões e etc. Né? Então, a gamificação, ela realmente dá certo porque... ela foca no ser humano. O ser humano não é robô, tem sentimentos e emoções por trás. E são esses sentimentos, são essas emoções, são essas memórias que a gente tem que faz com que a gente jogue mais, que a gente queira fazer coisas diferentes.
Se a gente começa a pensar nisso, a gente começa a entender o que está por trás, né? Muitas vezes, por exemplo, a gente acha que o mais fácil para as pessoas é o melhor. Nem sempre. Na gamificação, por exemplo, você tem que botar desafios, tem que colocar coisas erradas acontecendo, tem que fazer com que ela tenha que superar alguma coisa. Nem sempre é o mais fácil, mas ali você consegue gerar o engajamento dela ao querer cumprir aquela etapa que ela tem lá, por exemplo. Então, nem sempre o mais fácil, nesse caso, é o melhor. Nem sempre, enfim, você precisa colocar desafios, colocar dinâmicas diferentes ali dentro para realmente motivar as pessoas a cumprir alguma coisa, né? E aí, as empresas vêm muitas vezes querendo fazer o quê? Então, vamos gamificar. Estou convencido, vou gamificar. Começa a dar ponto e o ponto troca por alguma coisa. Fazendo o quê? O programa de fidelidade, né? Como se fosse uma gamificação. Eu vou lá e crio um programa de fidelidade. Toda vez que ela faz algo no meu site, compra um produto meu, eu faço o quê? Dou ponto para ela. Pô, legal. Faço o nível, boto nível também. O nível é uma técnica de gamificação. Eu vou lá e boto o nível. Ele pode ser ouro, prata, diamante. Prata, ouro, diamante. Legal, né? Só que o problema disso aqui é que você criou uma relação transacional. O cliente ou o funcionário, o empregado, só vai fazer alguma atividade porque ele quer algo em troca. Virou super transacional. Se você deixar de dar algo para ele, o que acontece? Ele para de fazer. Se deixou de dar algo para ele, o que ele faz? Para de fazer. Ele não faz porque ele quer fazer, porque acha divertido, porque ele quer ganhar algo em troca. E a gente faz muito isso nas empresas. A gente pega uma pessoa que gosta de fazer o que ela faz e começa a somente premiar com ponto e dinheiro, etc e tal. E aí, não que isso não seja importante, mas o que acontece com isso? A pessoa fica viciada nisso e fica muito transacional. Já os jogos são diferentes. Os jogos são super emocionais. As pessoas pagam para poder jogar. Quantas pessoas aqui jogaram Candy Crush e gastaram pelo menos $5, sabe? Para comprar uma balinha para poder continuar jogando naquele momento. É de graça, teoricamente, mas não é bem de graça assim. Teve um jogo aí de Xbox que faturou 1 bilhão aí só vendendo coisas... Acabei de descobrir isso ali dentro, né? Mas coisas aleatórias, né? Ao jogo. Como é que a gente faz, então, com a gamificação? A gamificação é a mistura dos dois. A gamificação, ela é emocional, mais transacional. Tem a transação? Claro que tem. O cara trabalha para quê? Para ganhar um salário no final do mês. Está vendendo o tempo dele. Ele compra porque ele quer alguma coisa em troca, etc. Mas como é que eu faço para virar mais emocional? Como é que eu faço para essa relação usuário, produto, usuário, serviço, usuário, empresa, ter um pouco mais de emoção? Tem várias formas de fazer e a gamificação trazendo o sentimento para cá. O Thiago vai explorar bastante esse dado, como fazer isso, né? E vou deixar para ele falar um pouco sobre isso. Mas o importante aqui a gamificação traz um pouco do lado emocional, do lado do sentimento por trás, olhar o ser humano dessa maneira, né? E aqui algumas dicas de como a gente pode caminhar com isso. Primeira dica, o jogador tem que ter autonomia. O que é autonomia? Algumas coisas importantes. Primeira coisa ele tem que poder tomar decisão. Para tomar decisão, como é que a gamificação ajuda? A gamificação dá informação na hora certa. A gamificação dá feedback na hora certa. Super importante isso. Mas mais do que isso, a gamificação também pode gerar o sentimento e a emoção correta quando ele tiver uma atividade que ele não sabe fazer. Quando ele tiver medo de fazer alguma atividade específica. Quando tiver aquele sentimento que a gente gera para fazer algumas coisas, a gamificação pode ajudá-lo a entender esse sentimento, ter um sentimento correto naquele momento, por exemplo. Também tem que ser competente, tem que ter competência, saber fazer. Como é que a gamificação ajuda nisso? Dando dicas, botando a missão correta, colocando um desafio mais fácil no começo e mais difícil no final. Então ele vai aprendendo pouco a pouco como aquilo ali pode ajudá-lo. Vai aprender pouco a pouco como fazer aquilo ali. Vai crescendo ao longo do tempo. Um desafio pequeno, simples no começo, e o desafio vai aumentando ao longo do tempo. Isso que vai gerando engajamento também. E por último, a interação. A interação é super importante. Interagir com outras pessoas, interação correta com o sistema também, mas com outras pessoas, né? Nós fizemos uma gamificação para a Adidas, super legal. A Adidas criou uma arena de futebol, né, dentro das lojas da Adidas, lá no mundo árabe e na Europa. Você ia lá treinar passe. Super legal, testar chuteira e etc. Só que, quando que isso virou um projeto bem legal para a Adidas?
Quando as pessoas puderam, pelo aplicativo que a gente fez, interagir com outras pessoas. Eu poder desafiar vocês, quem é melhor que eu naquele jogo lá, dentro da loja. Eu poder mostrar que eu sou melhor que vocês no Facebook, no Instagram e etc. Essa interação fez dar certo, né? Uma outra dica é, o jogador tem que saber exatamente o que fazer. Diga a ele o que ele tem que fazer. Dê a missão correta, o desafio correto. Deixa claro para ele o que ele tem que fazer para ganhar o ponto, por exemplo, fazer o que ele tem para passar de fase, etc. e tal, né? E uma outra dica, que a gente tem aprendido muito nos nossos projetos de gamificação que a gente tem implementado, é, toda vez que ele faz algo importante, ele tem que ganhar alguma coisa. Ele tem que gastar esta coisa dentro da gamificação. Um ciclo infinito de agir, ganhar, gastar. Agir, ganhar, gastar. Assim vai ficar intertido dentro do seu jogo. É uma outra coisa importante que a gente aprendeu dentro das gamificações que a gente tem feito. Cumprindo meu tempo, é um prazer. Essa é a nossa empresa. Estou à disposição para conversar depois também. Muito obrigado. Alô, alô. Boa tarde, pessoal. Meu nome é Thiago. Começar agradecendo primeiro ao pessoal do Banco do Brasil pelo convite. Eu vim de Belo Horizonte. Pelo evento. E principalmente ao Igor com H, que fez a ponte Belo Horizonte-Brasília. Eu vou falar dele, até porque se a palestra for ruim, a culpa é dele, então, ele que convidou. Vou falar, então, sobre esse tema, a gamificação e o usuário-jogador. E, para começar, só para dar uma visão, eu faço parte, então, do Grupo Octalysis, que é uma empresa que presta consultoria em gamificação. Hoje a gente vive disso por conta desse modelo Octalysis, que eu vou apresentar em breve. Então, aí tem só nós estamos espalhados pelo mundo, então é só um overview de quem são os 11 consultores hoje. E antes de falar de modelo Octalysis, vamos falar primeiro de pessoas, porque aqui a gente está falando de UX, experiência com o usuário, então eu vou começar falando desse rapaz aí, rapaz frustrado. Eu vou trazer aqui para vocês alguns dados de engajamento hoje das pessoas com algumas faces, alguns setores que a gente se envolve. Então, primeiro, alguns dados de engajamento no trabalho profissional. Não vamos detalhar nenhum deles, mas é só para traçar um cenário assim de que talvez tenha algo errado acontecendo em alguns setores em termos de engajamento. Então, primeiro, no mercado profissional, a gente tem essa pesquisa da Gallup aí que mostra que todos os setores, média mundial, obviamente, tudo agrupado, 13% dos funcionários se declaram engajados, 63% se declaram não engajados com o trabalho que eles estão fazendo, e 24%, quase o dobro da primeira bolinha, se declaram ativamente desengajados com a sua empresa. Então, não é nem só que está insatisfeito, ele ainda fala mal da empresa, ele ainda é um forte detrator da empresa. Essa é a média mundial, eu sei que no Banco do Brasil é totalmente diferente. Engajamento escolar, rapidamente, mesmo cenário. Quanto mais tempo o menino passa na escola, aí começa do ensino básico até o ensino médio, menos engajado ele se declara. Se tivesse ali mais uns poucos anos, os meninos morriam na escola. Interpolando o gráfico, claro, né? Tudo matemático. Em termos de hábitos, alguns dados também hoje de como que as pessoas interagem com as coisas. Então, usuários hoje, em média, checam o celular 150 vezes ao dia. Provavelmente, quantas vezes já foram checados celulares aqui durante esses poucos minutos? Totalizando qualquer tipo de interação, toques, swipes, mensagens e tal, de 2.600 por dia. E aí você pode até falar, pô, isso é bom, né? Pô, isso mostra um excelente engajamento, ao tanto que as pessoas estão usando, né? Mas para algumas coisas específicas, né? Se você quiser fazer alguma outra coisa e tem que lutar contra esse tipo de engajamento, você vai ver como que isso aí atrapalha, às vezes, a outra experiência que você está propondo. E ali alguns dados do Facebook também. E, por fim, dados com engajamento com a própria saúde. Hoje a gente tem esse problema crônico de obesidade no mundo. E um dado que eu pus ali no final, que talvez possa parecer um pouco pesado, mas é o último argumento desse slide, que é hoje, mais do que o dobro de pessoas também, em média no mundo, se matam do que outras pessoas matam eles. 400 mil pessoas no mundo morrem por homicídios, cerca de 1 milhão morrem por suicídios, que é o sinal máximo da falta de engajamento com a própria vida. Essa é a parte mais triste da palestra, agora vai melhorar. Essas fotos do início.
Vocês estão vendo aí, pessoas, são as mesmas pessoas. Igual, não tem nada diferente entre elas e aquela que está lá com a cara no computador. Só que elas estão com essas expressões aí meio malucas, né? Eu coloquei mais por curiosidade, porque são fotos divertidas, mas são todas fotos de pessoas enquanto jogavam algum jogo no computador ou videogame. E o fotógrafo foi registrando. Então, essas são diversas expressões que a gente se depara. Não sei o que cada um estava julgando. Se vocês quiserem imaginar, fiquem à vontade. E aí eu vou trazer também rapidamente a mesma ideia. Alguns dados de engajamento nesse outro mundo, o mundo dos jogos. Então, eu peguei um jogo específico, esse World of Warcraft. Quando comemorou 10 anos, a Blizzard, que é a fabricante, lançou esses dados do jogo. Então, para quem é totalmente alheio ao mundo dos jogos, só para vocês terem uma noção de... Ele atingiu 100 milhões de jogadores ao longo dos anos. Olha o engajamento médio do jogador desse jogo por semana. 22 horas. Engajamento médio. É meio expediente que eles gastaram nesses 10 anos jogando esse jogo. Fantástico isso, né? Em termos de engajamento. E alguns outros dados lá de quantas páginas eles geraram, e somando todos os anos dos jogadores, dá 6 milhões de anos de seres humanos gastos nos jogos. Foi mais ou menos, voltando no tempo, quando o ser humano ficou em pé pela primeira vez. Isso foi o que foi gasto nesse jogo só. Aí pode alguém pensar assim, World of Warcraft, e esse aí é o jogo do nerd que fica em casa, que não sai no fim de semana e tal. Angry Birds ou Candy Crush, jogos que provavelmente alguns de vocês têm no celular. Dados tão relevantes quanto. Não vou entrar em detalhes, vocês podem dar uma olhada aí. Jogadores, que aí o próximo argumento pode ser, mas isso aí continua sendo coisa de criança, é coisa de menina, é coisa de adolescente. O Lucas já mostrou, estou só repetindo. Os jogadores não são crianças, não são só homens. Os dados acho que estão um pouquinho diferentes aí, os dados do Lucas estão errados. Estou brincando. Provavelmente por questão de um ano para o outro, mas estão bem próximos. E, por fim, falaram que o pessoal do Banco do Brasil só entende a língua do dinheiro. Então, show me the money. Esses são os dados da indústria de jogos, que são os 3 abaixo. Ainda está fragmentado por jogos de consoles, de PC e de celular, comparado com as outras 2 maiores indústrias do entretenimento, que é o cinema e a música. Então, vocês podem ter uma noção que quão maior já é do que essas 2 outras gigantescas indústrias. Mas e aí? Apresentar esses 2 cenários de engajamentos com 2 números diferentes de como que as pessoas se engajam em cenários. O que a gente veio falar aqui? Essa ideia que o Lucas já comentou. A gamificação traz a proposta de pegar o que quer que existam nesses jogos, e aí eu coloquei até fotos bem diversas, porque eu não estou falando de jogo de computador só, estou falando de jogos em geral. Quem gosta de jogo de tabuleiro, eu sou o cara do jogo de tabuleiro lá da descrição antes, sabe que pode ser tão engajante quanto jogos, qualquer tipo de jogo, e de alguma forma pegar o que funciona neles e julgar, derramar nesses contextos que não são jogos. Então essa é a definição mais repetida de gamificação. E talvez a primeira vez que se escute isso, eu já vi que alguns de vocês têm familiaridade, dá aquela sensação de ser uma chave mágica, né? Quase uma música lá da Mary Poppins, que pronto, com isso eu resolvo o mundo, né? Geralmente quem tem menos de 30 anos pensa isso no início, fala assim, ótimo, já estou pensando até aqui na minha empresa, no meu produto, no meu sei lá o quê. Quem tem mais de 30 fala assim, eu sei que não vai funcionar só isso, né? Quer alguma coisa a mais. Mas dá um pouco dessa sensação assim, realmente, né? Se eu conseguir pegar essa magia dos jogos e jogar nesses outros cenários, será que está tudo resolvido? E aí que entra um pouco do método dentro desse caos. Então, talvez esse seja o slide mais importante de todos, porque eu sei que muito pouca coisa vai ficar no fim. Mas o que a gente propõe aqui no Grupo Octálises, e a metodologia que a gente segue, o Lucas também já trouxe, é uma mudança de mentalidade entre o design focado na função para o design focado no ser humano. O que é o design focado na função? É sempre que eu assumo que a pessoa, que o usuário, que o jogador vai fazer aquilo que eu quero, independente. Eu nunca assumo que ele pode não querer. Então, dado uma vez que eu sei que ele vai fazer aquilo, por exemplo, ele vai montar um carro, eu estou pagando ele para isso, não tem discussão. Qual que é a melhor forma de montar um carro? Linha de montagem, cada um põe sua peça lá, tem discussão? Não tem. Isso funciona no mundo moderno cada vez menos. Hoje as pessoas não fazem mais as coisas simplesmente porque tem que fazer. Então, é essa mudança de mentalidade, que aí vem o exemplo do parque de diversões, a Disney foi um grande exemplo, de pensar nas coisas focadas no ser humano. Então, por que efetivamente as pessoas fazem o que fazem? O que realmente motiva elas? E aí que entra o modelo Octálises, esse nome bonito vem de que é um octógono, mais uma análise em cima dele, então é um Octálises.
E o criador, que é o presidente do grupo, que chama Yu-Kai Chao, ele listou quais são as 8 motivações básicas do ser humano, agrupando um monte de pesquisa, agrupando um monte de outros estudos, para que a gente tivesse algo ali actionable, é difícil traduzir, acionável na mão, né? Para justamente tentar fazer projetos de gamificação que não sejam, igual o Lucas trouxe, aqueles pontos, medalhas, começar pelo fim, começar pelo começo, começar pelas motivações humanas. E aí eu vou passar aqui muito rapidamente em quais são as 8, só para vocês terem noção que realmente são 8, mas pelo tempo é difícil detalhar. Então a primeira delas é o que a gente chama do sentido épico e chamado, é aquilo que me faz sentir parte de algo maior do que eu mesmo, me sentir um herói, me sentir um escolhido dentro de uma situação. Aí tem cada uma dessas bolinhas é um exemplo desse core drive aplicado. Então, por exemplo, quase toda história de herói tem um pouco desse chamado, tem um pouco desse drive, dessa motivação envolvida. A segunda é o progresso e realização, é esse senso de estar progredindo, estar conquistando, estar caminhando em direção de algo. Exemplos. O terceiro a gente chama do empoderamento da criatividade e feedback, que tem muita relação com essa autonomia que o Lucas trouxe. Então está ali o xadrez, que é uma vez aprendido as regras básicas, o que eu consigo fazer em cima delas? Eu só preciso de poucas ferramentas para que eu comece a criar em cima daquilo. É esse senso de autonomia que motiva as pessoas, segundo esse core drive. O quarto é a propriedade e posse, que é sentir-me motivado a fazer algo ou proteger algo simplesmente porque é meu. Aquela velha ideia lá do Tamagotchi, para quem é mais velho, ou do Pokémon Go, de ter uma coleção, de ter algo que eu preciso completar, que eu preciso cuidar, porque aquilo é meu. O quinto é a influência social e relacionamento. Esse, quase todas as teorias motivacionais sempre passam por esse. De alguma forma, por algum motivo obscuro, a gente ainda se motiva pelos outros, pelo fato de conviver com os outros, competir, colaborar. Então, o fator humano é indispensável. Exemplos em volta também. Escassez e impaciência, que é querer fazer algo simplesmente porque ou eu não posso, ou me pediram para esperar, ou algo me restringe de fazer aquilo. Quase aquele menino do contra, né? Ah, você não vai tomar banho hoje não. Ah, tá, eu vou. Beleza, era o que eu queria mesmo, né? Mas só porque eu falei que não podia, porque ele quis. Aí quem já assistiu o South Park, tem ali o Cartman Land, né? Quando o Cartman compra um parque para ele, fica fazendo propaganda que aquele parque só ele pode entrar, né? Porque o parque é dele. Ele fazia propaganda, o parque é só meu, ninguém pode entrar. E dava fila no parque, porque como assim um parque só dele? Eu quero conhecer esse parque e tal. Essa coisa bem quase primitiva mesmo. Imprevisibilidade e curiosidade, se motivar por algo simplesmente porque eu não sei qual que vai ser o resultado daquilo. Então, está ali aquele cientista ali, é o Skinner, ele fez o experimento do Skinner Box, que a caixa ele colocava uma pomba, toda vez que a pomba dava uma bicadinha num botão, caía uma comida. Bicava, caía uma comida. No fim, ela foi condicionada a isso, estava dominando a situação. Aí ele mudou, ele fazia com que cada vez que ela bicava, podia ou não cair uma comida, virou aleatório. O que aconteceu com a pomba? Não morreu, não. Mas ela... Quer dizer, já deve ter morrido, porque esse experimento é da década de 50, né? Aquela ali deve ter morrido. Mas ela começou a bicar freneticamente o botão, estando com fome ou não, simplesmente porque agora era imprevisível. Que a gente só muda o movimento, né? Que é o movimento do slot machine num cassino. Aquilo ali motiva por isso, né? Quero saber, quero ganhar, quero o próximo. É semelhante ao que a pomba fez. E o último, esse sentido de perda e negação, que é fazer algo simplesmente para evitar que se perca alguma coisa, tipo uma promoção de um dia, ou, enfim, um estado ruim de alguma forma. E a própria configuração deles no Octalysis está feito assim porque os 3 de cima a gente chama de coisas que são chapéu branco, são aquelas coisas que nos motivam e nos dão a sensação que nós estamos no controle da situação, e os 3 de baixo, o chapéu preto, que dão essa sensação de que tem algo externo me controlando, igual um cassino, uma escassez, coisas do tipo. E ainda estão divididos em hemisfério esquerdo e direito, não, mas a gente sabe que o cérebro já não é aceita essa teoria, mas no sentido de que algumas coisas são extrínsecas, é um fator externo que está me motivando, e outras coisas são intrínsecas, eu me motivo pela própria atividade em si. De novo, estou passando bem rapidão. E aí, com isso, a gente pega experiências gerais, por exemplo, o Facebook, e analisa como ela está em cada um desses core drives, para ficar mais claro visualmente o que pode ser feito, o que pode ser melhorado, onde falta, qual que é o passo para tornar aquela experiência como um todo mais engajadora. Porque o objetivo é fazer com que tenha um Octalysis balanceado.
Não é focar mais em um ponto no outro, não tem o core drive melhor que o outro, cada um tem sua função. Então, por exemplo, vocês podem ver um comparativo aí do Facebook, que está até tendendo para a direita, muita coisa para baixo, com o LinkedIn, que já é uma experiência mais extrínseca, mais de currículo, mais desse senso de progresso. Meu tempo está acabando, eu vou voar. Então, agora eu vou mostrar que a gente segue um método para isso. Então, divide a experiência em 4 fases e depois ele analisa por tipo de jogadores, só para mostrar que tem ainda um caminho pela frente. E essa é a metodologia Octalis para chegar até lá. E eu trouxe aqui rapidinho um estudo de caso, que foi o que a gente ganhou com ele no ano passado, o melhor projeto de gamificação do ano, que era uma varejista polonesa que queria aumentar as vendas. Enfim, eu posso entrar em detalhes do caso depois, mas eu trouxe alguns resultados ali, porque os resultados em si são interessantes, né? Tem muita gente que, mesmo depois de tudo isso que eu falei, vai ficar assim, tá, mas e aí, né? Cadê os resultados práticos? Então, esse é um só. Por exemplo, a gente conseguiu, com esse projeto, fazer com que eles sentissem que eles estavam no mercado, tinham trocas, tinham negociações, aumentar as vendas de 21%, as atividades, de forma geral, medidas em 60%, e não ter uma participação de quase 100%, que é bem alta. Resumo da ópera. Vivemos essa crise de engajamento, então a gamificação, nessa forma de buscar as motivações humanas, pode ser uma solução para isso. E qualquer um que trabalhe com pessoas, trabalhe com a experiência do usuário, acho que pode ser parte dessa solução. Obrigado. Boa tarde. Pessoal, eu sou o Wilson, eu trabalho no banco e há alguns anos eu trabalho com soluções de desempenho de pessoas, de equipes, de gerências, e a gente sempre é lembrado... Já avançaram a minha... A gente sempre é lembrado por essas 2 palavrinhas, indicador e meta. E nesse tempo que eu trabalho com esse assunto, assim, ninguém nunca chegou para mim para falar, cara, esse assunto que vocês trabalham é muito legal, o indicador, meta, então, sou apaixonado, assim, ninguém gosta muito, né? Tem uma certa resistência. E há 2 anos a gente viu o assunto gamificação e a gente começou a conversar a respeito e a gente viu 2 oportunidades. A primeira, evoluir as soluções de desempenho dentro do banco, usando a gamificação, e a segunda, que era a gente ficar melhor na foto, né? A gente ser mais amado. E nós entramos estudamos bastante gamificação, contratamos curso externo, fizemos treinamento plataforma aberta na internet, e a gente chegou, após a gente chegar num nível de maturidade sobre o assunto, a gente chegou ao seguinte diagnóstico. A gente, no banco, está usando o indicador como a própria ferramenta de indução. Qual que é o framework que a gente aplica? A gente define o indicador, cola a meta nele e publica. Por publica, leia-se, cumpra. É um pouco o método que a gente vem trabalhando. E depois que a gente estudou gamificação, a gente entendeu claramente que o indicador, na verdade, ele é um feedback. Ele é para dizer se eu estou dando 2 passos para frente ou 1 para trás. O meu objetivo ele tem que estar descolado disso. Ele tem que ser, o meu propósito tem que estar em outra vibe, não pode estar colado no indicador. E esse slide aqui é aquele mesmo que o Tiago trouxe, da linha de fábrica, que a gente conheceu muito bem, principalmente quem está envolvido com a engenharia de software. Graças a Deus a gente está largando esse modelo, mas isso aqui é a mesma linha de fábrica. Quem está envolvido aqui, por exemplo, com requisitos lá em cima, ele está construindo uma peça. É difícil falar para ele de objetivo, um objetivo mais amplo, propósito, quando ele não vê isso. Ele faz uma peça e entrega para o passo seguinte. E ele não consegue nem se motivar a se engajar tanto, porque é difícil até de contar lá fora, né, gente? Ele vai chegar em casa, por exemplo, e falar, mãe, esse ano eu fiz 80 use cases. A mãe vai, que orgulho, filho, né? Assim, não tem sentido, né? E aí, a gente, passada essa fase de diagnóstico, a gente falou, tá, gente, agora dentro do banco, como é que a gente aplica esse assunto, né? Onde a gente vai trabalhar? E o primeiro caso que a gente tratou foi o Resolve, que a gente tem no banco, a maioria que conhece. Para quem não conhece, o Resolve é a solução hoje que, principalmente a rede de agências, coloca os seus problemas, dúvidas,
Esse problema percorre todo um caminho, um labirinto escuro, na minha opinião, de diretorias que podem resolver esse problema e depois uma pessoa resolve a vida desse colega que postou o problema. Quando esse processo iniciou, ele era demorado, a resposta demorava a chegar, e a primeira solução para resolver essa morosidade foi lançar a mão daquele framework básico que eu falei. Cria um indicador, bota a meta e publica. A nossa meta era 48 horas, 48 horas para responder, e se você não responder, você perde ponto, né? E aí a gente em grupo, né, estudamos gamificação. O que a gente faz para mudar essa realidade, pessoal? Essa era a discussão, né? E aí teve um gaiato que levantou a mão e falou: pessoal, não precisa fazer nada, o Resolve já é gamificado. Aí todo mundo: sério, né? Já está pronto, não precisamos fazer nada. Aí ele saiu com essa aí que o Resolve é o batata quente. E assim, esse cara de vermelho é o que vai resolver o problema. Quando a batata cair na mão dele, ele tem 48 horas, o relógio começa a contar, e ele vai ter que resolver esse problema. Teve um outro que falou que é ping-pong, né? Porque fica a diretoria passando um problema para outro assim. Ele já é gamificado. Passa ou repassa, né? Resolve ou repassa. Mas aí ok, é gamificado, então, mas aí outra pessoa levantou a mão, depois que a gente estuda o assunto, a gente fica até meio pedante, né? Quer usar os conhecimentos. Alguém falou: gente, é o seguinte, ó, baseado nos core drives do Octalis, esse é um jogo desbalanceado. É jogo, mas está errado. E aí a gente botou o Octalis na mesa, chegamos à conclusão que ele só estava usando o core drive da perda, que o Thiago acabou de falar. E concordamos com isso, mas e aí? Qual a gente também usaria? E uma das abordagens possíveis, dá para explorar esse assunto, a gente teve até um workshop essa semana sobre esse assunto do Resolve, e um dos caminhos é utilizar o do sentimento épico, utilizar todo o altruísmo de ajudar o colega em prol do jogo, né? Porque hoje, quem não responde 48 horas é punido no seu acordo de trabalho, mas quem responde muitos hoje é um anônimo, ninguém conhece, ele está ajudando uma série de pessoas. Fiquei curioso, fui na base do Resolve e achei o Carlos Lopes. Na tecnologia, ele resolveu nesse ano 97 Resolves, é a pessoa que mais resolveu dentro da tecnologia. Liguei para ele e falei: e aí, Carlos, como é que é o seu dia a dia? Ele falou que realmente ele resolve um monte, ajuda muito a rede de agências. O gerente dele sabe disso, o time dele sabe disso, quem foi ajudado por ele sabe também dessa ajuda, mas dentro lá da nossa tecnologia a gente passa por ele e não reconhece por isso. Então, se a gente trabalhasse gamificação aqui, por exemplo, a gente poderia explorar todo esse potencial de reconhecê-lo, nem que fosse com um badgezinho, um bottom, para ele colocar no crachá, de que ele é um anjo da corporação, e talvez até abrir o Resolve para que outras pessoas possam lá e pensar o problema: eu também quero resolver, eu também quero ajudar outra pessoa. Um outro case que a gente trabalhou foi da certificação de conhecimentos. Conhecimento dentro do banco ele é muito trabalhado, o banco trabalha muito esse conceito por meio de bolsa, induções e até pelo nosso framework básico de indicador, meta e cumpra. Esse é um indicador mais recente, que a gente definiu que cada pessoa precisa ter até 3 certificações no nível intermediário, né? E cumpra, né? Vamos cumprir, pessoal. E aí eu lembrei do Alex. Eu trabalhei com o Alex. O Alex ele faz parte do time que desenvolveu o currículo digital, que certificação está lá, embora as pessoas não acessem muito ainda, porque não tem ainda uma jornada que leve a pessoa para lá. Aí a gente pode falar de X desse assunto, mas eu conversei com ele porque ele tem muitas certificações. Aí eu falei: cara, Alex, e aí, cara, o que você achou dessa meta aí Achei que ele fosse elogiar, porque já bateu, né? A gente só ouve falar mal de mim. Aí ele falou: Wilson, cara, não serve para nada para mim, cara. Eu já passei essa meta é horrível. Eu já tenho um monte de certificação. Aí, assim, mais um para reclamar de mim. Mas assim, Alex, o que você gostaria que tivesse, né? Aí enquanto ele falava, eu comecei a imaginar já o Octalis de novo, botei ele na cabeça. Ele queria que as pessoas vissem essa característica dele. Ele é uma pessoa que gosta de estudar e gosta de fazer essas provas, de ter essas certificações, de estudar esses assuntos que o banco promove como importante para a gente. Ele gostaria de alguma coisa parecida com isso, né? Esse é o manograma. Eu passo por aí todos os dias que eu preciso pegar o telefone de alguém.
Eu acho que muitas pessoas do banco passam por aí todo dia, mas não fala nada da pessoa, é só a foto, né? Aí tem dados funcionais, não fala nada. Talvez alguma coisa do lado que reforçasse ali o feito dele, as várias certificações que ele tem. Ou talvez, no caso do Carlos Lopes, que tivesse ali um badgezinho, um bottom de que ele é um anjo, efetivamente. Só abrindo parênteses, para fazer essa tela aqui, eu liguei o pessoal do X para me ajudar, para fazer alguma coisa mais bonita. Aí eles falaram assim, Wilson, vai na UX-Conf BB, porque a gente não é desenhar a telinha, cara, você não entendeu ainda. E aí, assim, para não ficar, né, para não perder, né? Eu estou estudando gamificação, não gosto de perder. Eu falei, mas o X também é empatia, e você não deveria me tratar dessa forma. Mas aí eles falaram assim, Wilson, a gente é amigo, eu te trato do jeito que eu quiser. Aí eu entendi o recado, beleza. Eu trouxe esse slide, eu falei do meu filho, da minha apresentação, eu tenho 3 filhos, esse é o Frederico. Ele, nessa foto, ele está jogando Fortnite, que é até o jogo que o Lucas citou. E esses dias ele chegou para mim e falou, pai, eu tenho um objetivo, que é conquistar uma nova skin. Skin, nesse jogo, é as roupas, né, a armadura. E isso está muito ligado àquele status social que está lá no Octalis. Porque quando ele joga online e ele está com uma determinada tipo de skin que é muito difícil de conquistar, empodera, né? Cara, esse cara é bom. Se ele tem essa skin, se ele tem essa roupa, é porque ele é bom. E ele falou, pai, é o seguinte, até sexta-feira eu preciso vencer 10 desafios para ter essa skin. E hoje é segunda, então eu defini para mim aqui uma meta de que se eu conquistar 2 por dia, eu chego lá no meu objetivo, na sexta-feira. Aí, assim, quando eu ouvi isso, gente, assim, o meu primeiro impulso foi contratá-lo, né? Porque para trabalhar comigo, mas aí ele é muito novo, não dava. Meu segundo impulso foi cobrar o dever de casa, se ele estava fazendo, se estava planejado também, mas esse eu deixei para depois, para não estragar o momento, né? Mas eu achei legal essa reflexão dele, porque é um pouco do que a gente busca, é um pouco do que eu estou falando. O feedback, o indicador para a gente, ele tem que ser um feedback para saber se eu estou andando bem ou não, se eu estou indo naquela minha direção. O indicador, ele não pode ser o indutor em si, porque quando ele igual muitas vezes a gente encara dentro do banco, em várias empresas, é difícil se motivar. A gente até cumpre, a gente é até bom nisso, eu acho, mas ele não gera aquele potencial de engajamento que a gente entende que poderia gerar. E nessa linha, o objetivo estando separado, qual é uma situação que eu imagino assim da gente chegar, mas para eu que trabalho com esse assunto, é um sonho, meio visão de futuro, meio sonho, tá, pessoal? Que seria o seguinte, a gente um dia poder olhar para o nosso indicador e ser tomado de surpresa, tomar um susto mesmo, literalmente. Mas não um susto que eu tomo hoje de ver uma meta gigante, né, impossível de bater. Hoje é isso que acontece nas agências, né? Não esse tipo de susto, seria uma surpresa do tipo, cara, eu andei tão envolvido, tão engajado com o meu objetivo, com o meu propósito, que eu nem reparei que eu já tinha superado a minha meta. E se a gente conseguir chegar nesse nível um dia, e cada um pode conduzir isso no nível pessoal, nas empresas, dá um pouco mais de trabalho, a gente vai implantar, na prática, um novo framework, em substituição àquele framework em que eu dou o indicador, colo a meta nele e cumpra, seria um novo framework em que eu, junto com o meu time, junto com a minha empresa, a gente vai identificar o nosso propósito. E aí o framework seria, identifique o seu propósito, apaixone-se por ele e divirta-se. Muito obrigado, pessoal. Muito legal, pessoal. Gamificação é um assunto fascinante, né? A gente fica realmente muito empolgado porque ele mexe com o ser humano, com motivação, né? Com engajamento nosso. Então, assim, para a gente continuar aqui o nosso painel, como é que vai funcionar? Eu vou fazer uma pergunta para iniciar o debate, mas eu queria que depois vocês participassem, tá? Perguntas objetivas e rápidas, não dá lá 10 minutos e aí tem aplauso, acabou tudo, tá?
Então, vamos lá conversando. Eu queria perguntar aqui para o Wilson, o Thiago e o Lucas podem complementar também. Muitos gestores têm um pé atrás com gamificação, né? Vem aquela frase célebre, mas é joguinho, meu time não tem tempo para joguinho, né? Qual a nossa abordagem perante esse enfrentamento? Cadu e pessoal, isso a gente encontra, né? Eu e o Cadu, a gente está trabalhando dentro do banco e estudando e visitando áreas para falar do assunto, e a gente realmente ouve isso, e a resposta para esse assunto é o que o Lucas trouxe aqui. A gente está falando o que o Lucas trouxe na questão do design focado na pessoa e que o Thiago trouxe na questão da gente estar saindo do modelo funcional para um modelo focado também no ser humano. A gente não tem outra opção. Assim, esse modelo funcional, ele deu certo, mas o jeito que a gente trabalhava antes não está vingando mais. Então, estudar gamificação, a gente está falando de psicologia. Não estou falando simplesmente de técnicas de games. A gente está falando de psicologia e a gamificação pode ajudar muito a gente nessa jornada. Acho que a resposta principal para a gente dentro do banco é essa. A gente não está falando de técnicas de games, é de pessoas. Só uma frase rápida, porque muita gente vai confundir, vocês vão ver ao longo do tempo, game, jogo com gamificação. E são coisas diferentes. Qual é uma das diferenças fundamentais? A gamificação parte das métricas do negócio. Então, o que eu quero alcançar no negócio mesmo para usar esse jogo? Então, acho que assim, se um gestor não está preocupado com isso, então o errado acho que é ele nesse caso, né? Então, é um bom início, saber que a gente está começando, na verdade, com as métricas do negócio em si. E aí a gente vai construir algo em cima disso. Só uma coisa importante também, quando a gente vai implementar a gamificação, todo gestor pergunta isso. Não é só no banco, não. Todo mundo pergunta, mas, poxa, ele vai gastar tempo fazendo isso? Só que, por exemplo, vamos supor que ele tem que comprar uma skin nova, igual o seu filho tem que comprar skin dentro do jogo lá que ele está jogando. Né? O que a gente entende é, cara, para você poder ter os seus pontos ou cumprir desafios para comprar skin, você precisa fazer o quê? Trabalhar. Bater sua meta, fazer o que tem que ser feito, fazer as ações desejáveis que ele tem que fazer para poder melhorar aquele negócio. Se ele não trabalha bem, ele não vai poder ter aquela skin, por exemplo. Então, é uma forma de você mostrar que, cara, o cara vai ter que trabalhar para poder estar bem no jogo, por exemplo, né? Pessoal, alguma pergunta aí na plateia? Quem quer fazer uma pergunta? Olha lá atrás, Alexandre. Ó. Levanta a mão ali, ó, lá atrás. Isso. Diz o nome, tá, gente? O nome, por favor. E onde trabalha. Pensei que era da cidade onde estava chamando, né? Então tá bom. Sou Prates, trabalho na Audit. Olha só, uma coisa que eu sempre curti jogos, mas eu detestava quando o carinha do lado chegava assim, dava uns comandinhos e ele pontuava um monte e eu estava ali ralando para subir a escadinha do Donkey Kong ou para jogar qualquer outro joguinho. Ficava... Atari, né? Atari, né? Valeu. Ficava bem chateado com isso. Assim, trazendo isso para a nossa realidade, como é que eu posso, de alguma maneira, induzir as pessoas a cumprirem, né, a aceitar o desafio e a pontuar para a empresa, sem fazer, colocando assim, diretamente, sem fazer espuma, sem usar código espúrio aí para poder pontuar mais, porque é muito legal quando você dá os parabéns para o cara que foi lá o primeiro, que chegou no final lá e tirou o primeiro lugar na corrida, legal. Mas depois você descobrir que o cara usou de outros meios e pontuou e foi parabenizado, o cara foi reconhecido, e aí você descobre que não foi legal, que o cara não respeitou as regras do jogo, desaponta um pouco e perde um pouquinho da credibilidade. Não quero ser o copo meio vazio, não, mas é só porque isso aí eu já sofri na pele, entendeu? Sim. Thiago, vamos lá? Boa pergunta. Eu vejo duas coisas. Primeiro, se a experiência é baseada exclusivamente nisso, no ponto, o ranking no fim é o que importa e tal, ela já está errada, porque ela está baseada numa coisa só. E realmente não vai agradar todo mundo. O ranking em si, a gente até brinca. O ranking serve para quê? Para os 10% do topo ficarem felizes e para os outros 90% ignorarem completamente e ainda falarem mal do ranking, porque quem quer ficar em último no ranking, né? Um ranking público. Mas eu acho que essa sua pergunta passa pelo uma das etapas da implementação, que é o player type em si. Então, tem gente que se motiva mais por esse tipo de coisa. Então, por exemplo, geralmente em time de vendas, acabou que foi o exemplo que eu mostrei aqui.
Coisas assim funcionam muito bem, que parece que a pessoa já tem essa coisa mais competitiva, mais numérica, mais realização e tal. Mas tem outros cenários que, assim, quem até é um outro tipo de jogador não consegue entender de como assim isso para ele é completamente irrelevante. Para ele o que importa, por exemplo, é o desafio por trás do Donkey Kong. Se o cara passou fácil, pouco importa, eu quero é eu vencer aqui. O outro não é porque no Donkey Kong, quando eu termino, eu consigo mostrar para alguém, e aí eu consigo depois ver com aquele meu amigo. Esse cara que está aqui, que eu nem conheço, não importa, o que importa é meu amigo. Então, assim, fazer esse estudo do player type, eu acho que é fundamental. Esse exemplo que você deu é um bom cenário disso. Primeiro, o jogo não pode ser só isso, mas também tem que ter cuidado que, será que os jogadores que estão jogando buscam isso ou não? Eu acho que tem uma fase importante também na hora de implementar um projeto de gamificação, que é o balanceamento, né? Balancear o que vale... Vamos falar só do ponto que você comentou. O que vale mais ponto? É isso ou é aquilo? O que faz mais sentido? O que, de acordo, até o Thiago comentou, começa pela métrica do negócio, né? O que faz melhor para o negócio? É fazer A ou fazer B? E aí o A tem que valer mais do B, se for, né? Se o A vale mais que o B no negócio, tem que valer A mais que o B também na gamificação. Esse balanceamento é importante. E outra coisa também é saber onde é que estão os furos, né? Onde é que estão os furos? Esse é um treino que a gente faz na gamificação na hora de implementar também. Onde é que está o furo? Será que ele pode ganhar alguma coisa? Se a gente nem está percebendo, ele ganhou um monte de coisa aqui, por exemplo. Né? E aí, realmente, para não ficar algo injusto, né? Que é o que eu acho que está comentando também. Então, esse balanceamento do que é importante para o negócio é mais importante na gamificação. Né? Por outro lado, tentar pegar os meios de trapaça, digamos assim, no bom sentido, né? Porque enfim, as falhas você consegue realmente implementar um jogo que você consegue ser mais justo com as pessoas também. Até porque no jogo de videogame, a injustiça ok. No trabalho, nada ok, né? Então, você tem que realmente pegar esse ponto de trapaça nesse sentido. Praxis, né, da auditoria. Esse assunto é interessante dentro do banco. Você falou da palavra espuma, né? A gente tem hoje as soluções nossas de acordo de trabalho, conexão, onde a gente tem muitas recompensas financeiras envolvidas. A minha leitura disso é o seguinte: a gente explora ali no Octalis, muito do lado esquerdo do Octalis, que é um lado de incentivos externos, dinheiro. E a gente precisa trabalhar melhor dentro do banco o lado direito, que é o lado de motivações intrínsecas, para a gente fazer isso. E ao invés de falar que eu bati a meta, bati o ATB, eu estou, na verdade, construindo o resultado do Banco do Brasil. E aí, para ilustrar o que eu estou falando, é só uma reflexão que cada um pode fazer aqui. De cada um de vocês, vocês estão aqui para bater a meta de capacitação ou para participar do evento, o XConf? Essa é a pergunta. Quem está no primeiro ainda não venceu essa barreira do motivação intrínseca, meu objetivo, meu propósito. É isso. Bacana. Mais uma ali, vamos lá. O Everton, Banco do Brasil. Queria que vocês comentassem sobre dois aspectos da gamificação, que eu acho que tem tudo a ver com nossa realidade de grandes bancos, né? Caixa, Banco do Brasil e tal. Que é o desafio da grande quantidade de jogadores, a gente está falando de empresa de 100 mil funcionários, de engajar tantas pessoas com tantos mindsets diferentes, e o desafio de não ter tantos jogos que os jogadores se percam na quantidade de jogos e não atinjam o fim, o resultado que a empresa espera. Então, o desafio de grande quantidade de jogadores e de não cair no erro de tantos jogos e da confusão desses jogadores no fim que a empresa está esperando. Bacana. Lucas, começa aí falando agora. Só um comentário geral, experiência dos nossos clientes, né? Normalmente, quando a gente começa a trabalhar gamificação em alguma empresa, todo mundo quer fazer algum jogo, alguma gamificação porque é legal, porque vai começar a dar resultado, quer mostrar aquilo, etc e tal. E a gente tende a sempre, no começo, falar, cara, deixa o pessoal aprender a trabalhar com gamificação, porque quanto mais o pessoal aprender, mais vai fazer correto. Mas depois de um tempo, a gente tende a também sugerir uma governança. Porque muitas vezes são games para coisas muito similares, ou são gamificação também muitas vezes para coisas não tão importantes, né? Então, eu acho que tem que pesar um pouco. Essa governança que eu digo é para poder equilibrar as coisas, digamos assim, né? Você não ficar... Até porque, eu comentei ali, uma das dicas que eu dei foi uma técnica por vez na gamificação. Mas está em 20 games, você fazer 20 coisas ao mesmo tempo, você fica perdido. Então, realmente, tem que focar para que a pessoa possa focar no essencial do trabalho dela, né? Você pode ter vários, mas para áreas diferentes, por exemplo, para pessoas diferentes, etc. e tal, né? E aí você começa
a se organizar nesse sentido. Só não estou querendo ser o chato da história, não, mas só lembrando que gamificação não é jogo. Então, necessariamente, não precisa ter um jogo envolvido. A gente até divide em gamificações implícitas e explícitas. Às vezes, LinkedIn, Waze, Google, Wikipedia, tem muitas gamificações implícitas ali. E a gamificação explícita é uma coisa que parece mais com um jogo, mas também não necessariamente vai ser um jogo em si. E a sensação que eu tenho, assim, com experiência de grandes empresas e pequenas empresas, é que se você pensou aquilo ali focado no ser humano, por exemplo, sistema de lançamento de pontos, de horas, cadastrar suas horas trabalhadas, aquilo ali claramente foi pensado no indivíduo. É melhor do que era antes. Tem passo, ele tem um onboarding, tem regras, tem coisas. Independente se tem uma pessoa acessando 1 milhão, individualmente aquela experiência ali vai ser boa. Eu acho que complica quando a gente começa a pensar de novo na competição, nos pontos e tal, que realmente é mais difícil, principalmente porque tem muitos entrantes no meio do caminho, aí tem gente que sai e tal. Nesse aspecto é mais difícil, mas eu acho que tem vários outros core drives que quase que independem do número de pessoas, porque está, de novo, focado ali no ser humano. O Everton, eu tenho uma preocupação que antecede até o que você disse, porque, assim, além dos jogos estarem proliferando, tem muita gente gamificando que não parou para estudar. Então, ele faz um sistema de pontos e ranking e acha que gamificou, e, além de estar tomando tempo das pessoas, não vai atingir os objetivos. Então, essa é a preocupação que ainda antecede. Quanto à proliferação, é realmente uma preocupação, porque a gente está vivendo um momento no banco que a gente tem iniciativas realmente separadas. Agora, eu, particularmente, acredito muito no que o Thiago falou, de usar essa gamificação implícita, que não toma tempo, que a dinâmica... Eu não tenho uma dinâmica de jogo que toma tempo das pessoas. O exemplo que eu trouxe aqui é um caso. Se eu colocar no humanograma realizações pessoais que estejam alinhadas aos objetivos do banco, ele não vai perder mais tempo com isso. Ele vai perder, aliás, ele vai investir o tempo dele onde? Fazendo o treinamento, fazendo a certificação, que já é o objetivo mesmo. Esse tempo não tem como ser direcionado de outra forma, né? A dinâmica do jogo mesmo é simplesmente pegar aquele atributo dele e colocar em um lugar visível. Essa é uma forma, mas o desafio que você falou, ele permanece. A gente tem conversado sobre isso no banco. Bacana, está faltando aí só 2 minutos e meio, gente. Eu vou fazer aqui a última pergunta para eles. Uma pergunta capciosa aí, né? Hoje se fala muito em limite do humor, né? Eu pergunto aqui para eles, e o limite da gamificação? Qual seria? Qual é a linha que delimita se a gente está refém ou não da gamificação para engajar as pessoas? Essa eu vou deixar para o Thiago e para o Lucas, que eles entendem muito de gamificação e eu estou estudando ainda no banco. Essa eu vou deixar para o Lucas, que entende. Eu estou brincando. Se é o último, não tem volta. Então, nos nossos trabalhos que a gente faz, primeiro assim, tudo que envolver pessoas é passível de gamificação. Então, a gente tem só três áreas que não se aplicam. É quando aquela atividade em si é muito eticamente e moralmente contra o que se acredita, e talvez isso vá de cada um. Então, você vai ajudar a gamificar a morte de pessoas, ou tráfico de drogas, ou às vezes até bebidas, cigarros e tal, vai de cada um. Gamificar atividades, essa segunda é até capciosa, gamificar atividades, acho que tem muito a ver com isso que o Wilson trouxe, que não precisam ser gamificadas, porque você vai ter que se perguntar isso também, às vezes a coisa já está funcionando, ou o que precisa não é mais motivação, ou às vezes o processo está tão errado que tem que ter alguma coisa que antecede. E a terceira, que é engraçado, mas a gente sempre lembra, é que só funciona com seres humanos. Então, se tiver processo com animais, também não funciona, não. Esse é um limite da gamificação. Já teve um tratador de cavalos que nos procurou, engraçado, mas os core drives são só humanos. Então, esse também é um limite. Agora, quando é que a gente se torna refém daquilo? De novo, vou recorrer aqui ao exemplo do Wilson, que eu acho que é o que está 100% dentro do banco. Aquilo ali não pode ser algo que atrapalhe, né, em última instância, atrapalha mais do que ajuda. Tipo, a pessoa já... não está ajudando ela a entender melhor o processo, não está ajudando ela a ser mais eficiente, não está ajudando ela a fazer nada do que ela realmente precisa. Por isso que o jogo tem que ser... eu estou usando o jogo, né, mas a gamificação em si tem que ser muito inteligente e entender quais são as métricas, quais são os objetivos por trás, para construir algo que faça sentido e não caia em algo que atrapalhe. E só, eu vou ficar aqui hoje e amanhã, eu sei que eu falei muito errado muitas coisas, quem tiver interesse depois em saber mais, estou disponível. Só complementando um pouco aqui também, tem outra razão de não usar gamificação.
É quando o produto é muito ruim, né? Ah, vou gamificar uma plataforma de ensino à distância. Os custos são ruins, não adianta gamificar porque ninguém vai querer ver o que está lá também. Então, tem um princípio aí. Para finalizar, vamos ter o hackathon de gamificação que a gente está contribuindo, dia 3, 8 e 9. Participem, se inscrevam, vale muito a pena.